Senta aí, meu irmão, pega uma água, um café, seja lá o que for, pra gente trocar uma ideia aqui por alguns minutos sobre uma coisa muito importante. Eu quero falar sobre aquela sensação que talvez você já teve. Aquele sentimento de ser deixado de lado numa roda de amigos, de ver aquela menina com quem você está conversando, aquela mulher que você está trocando ideia, te deixar no vácuo sem você nem saber o porquê, ou simplesmente sentir que as pessoas não te levam a sério. Você até se esforça, tenta ser um cara legal, mas parece que tem algo errado e você não enxerga, você não sabe o que está acontecendo. Cara, e o problema é que muitas vezes o que te sabota não está do lado de fora, está aqui do lado de dentro, disfarçado de um hábito inofensivo. E eu tô aqui como teu irmão mais velho para te dizer, às vezes, cara, tu é chato pra caramba. Então esse vídeo não é só para te entregar um quiz, mas é para te entregar um espelho. Hoje eu quero te falar sobre as 10 coisas que você pode estar fazendo e que te fazem um homem chato pra caramba. E ser chato pra caramba também é uma das coisas que fazem as pessoas perderem a admiração e o respeito por você. Então, se você está pronto para uma dose de realidade para se tornar um homem melhor, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meu querido meu irmão, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Eu sou o João e nesse canal eu sou aquele irmão mais velho para ter conversas profundas com você, lá ele, para te ajudar a ser um homem melhor. E o assunto de hoje são 10 coisas que fazem de você um homem chato. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, eu vou ser chato pra caramba e vou ficar aqui 5 segundos esperando você se inscrever e curtir esse vídeo, porque a maioria das pessoas assistem meus vídeos, mas ainda não são inscritos aqui. Bora lá? Curtiu o vídeo? Se inscreveu? Beleza? Trato feito, bora pro conteúdo. E eu quero começar com uma coisa que afasta as outras pessoas de uma forma basicamente instantânea. E do que eu tô falando? É a falta de senso de humor. E eu tô falando aqui do cara que é sério demais, que não sabe rir de uma piada boba. É o tipo de cara que acha que só precisa ter uma postura séria, sabe? Tipo o Thomas Shelby de Taubaté. E é isso que vai tornar ele um homem respeitável e misterioso. Mas, meu irmão, na maioria das vezes você não parece misterioso. Talvez pareça qualquer outra coisa, que você tá resfriado, que você dormiu com a bunda de fora. Mas a real é que você vai parecer um cara amargo. Um cara chato, do tipo de pessoa que é difícil relaxar e ter uma conversa leve. Cara, a vida já é dura o suficiente. Eu já falei em diversos vídeos aqui no canal. Você precisa sim ser forte no momento certo. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. E saber rir, especificamente rir de você mesmo, na real não vai te fazer menos homem, pelo contrário, vai mostrar que o teu ego ele não é tão fraco a ponto de quebrar com qualquer brincadeirinha. A leveza atrai as pessoas. É a famosa quinta série. Meu irmão, não deixa a quinta série morrer dentro de você. A rigidez excessiva afasta as outras pessoas. Aí você continua sendo aquele cara ranzinza, chato, que não abre a cara com ninguém e depois pergunta por que você não consegue arrumar uma ficante, uma namorada, não tem nem amigo direito. Por quê? Porque você é cara fechada, velho. Você não abre cara com ninguém. Como que alguém vai ser simpático com você se você não é minimamente bem-humorado com ninguém? Um homem forte é um homem que sabe a hora de ser sério, mas também que sabe a hora que ele pode brincar e pode rir. E aí eu quero te levar para a segunda coisa que te faz ser chato pra caramba. Sabe aquele tipo de cara que é extremamente competitivo? Todo homem tem esse impulso competitivo, faz parte de ser quem nós somos. Isso é muito natural. O problema é quando toda essa energia ela é canalizada para as coisas mais idiotas e patéticas possíveis. É o tipo de cara que quer vencer tudo, até na brincadeirinha mais boba. E aí ele transforma qualquer conversa casual numa disputa para entender quem que vai ter a última palavra. Ou é o tipo de cara que quer competir com a namorada para ver quem que vai dar o soquinho mais forte, que quer provar que ele é o melhor o tempo todo e em qualquer situação. Meu irmão, isso não é demonstração de força, isso é imaturidade. É energia masculina sendo utilizada da forma mais estúpida possível. Então canaliza essa porra dessa energia para algo que presta. Vai treinar, construir um negócio, vai competir com o homem que você foi ontem. Inclusive eu falo sobre competição, sobre como você tem que competir com você mesmo e ao mesmo tempo usar a referência ao seu redor
para entender se você está indo bem ou não. Vou deixar o vídeo aqui no card para você. E é justamente porque ser adulto é saber quando e onde competir. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é um sinal clássico de insegurança. E eu já falei também em outros vídeos, a mulher ela tem um faro para sentir o homem inseguro. E eu já fiz isso, cara. Eu tô falando aqui hoje, isso aqui eu já fiz demais. Que é o hábito de ficar corrigindo as pessoas. E às vezes, principalmente mulher, de assuntos que ela nem pediu sua opinião. É o tipo de cara que precisa mostrar que ele sabe mais, que ele é o dono da razão e da informação. E como eu já disse lá atrás, eu já cometi esse erro. E na minha cabeça de moleque, eu achava que mostrar conhecimento a todo custo era uma forma de impressionar quem estava perto de mim. Mas a verdade é que quando você faz isso, quando eu fazia isso, eu só parecia um homem desesperado por validação. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: se você é alguma coisa, você não precisa dizer que é. Você simplesmente é. Se você tiver que provar para alguém que você é alguma coisa, é porque na realidade você não é. Por isso que eu digo que o homem que é seguro de si, ele não tem a necessidade de ficar provando para todo mundo o tempo todo. É o tipo de homem que escuta mais do que ele fala. E é por isso que ele entende que quando ele está trocando ideia com alguém, se ele está conversando com uma mina, se ele está trocando ideia com alguém do trabalho, aquilo é literalmente uma troca de ideia, uma troca de informação e não uma competição. Quando você corrige alguém sem ter intimidade, você não está ajudando essa pessoa. Você está sendo simplesmente arrogante e quebrando toda aquela conexão que você construiu anteriormente. E isso me leva para um ponto extra, que é o tipo de homem que tem a síndrome do herói, que é o cara que quer resolver os problemas que não são dele e que ele não foi chamado para resolver. Cara, tem gente que tem... Aqui, eu conheço gente que tem tara, o cara tarado em resolver problema que não é dele, que ele não foi chamado só para provar que ele é o bom. Cara, se você não foi chamado para resolver um problema, a não ser que seja alguém em perigo, não, é claro que você vê uma situação de perigo, você pode ajudar, você vai ajudar. Agora, se é um problema que não é seu, cara, você não tem intimidade com aquela pessoa, fica na sua, simples. O maior problema é o tipo de pessoa que faz isso, o tipo de homem que faz isso, só para querer mostrar que ele é melhor que os outros. E aí eu quero falar sobre a quarta coisa. Presta atenção nesse, meu irmão, porque isso aqui é uma praga moderna, que é o cara viciado em reclamar. A culpa de tudo é do governo, do chefe, do trânsito, do clima, porque choveu hoje, mas nunca a culpa é dele. A vida desse cara é uma sequência de injustiças, e ele faz questão de narrar cada uma delas. Se você é esse tipo de cara, você é praticamente um vampiro de energia, porque quem é assim não conversa, só despeja negatividade. Entende uma coisa, reclamar te coloca numa posição de vítima. E não tem coisa mais broxante que um homem no lugar de vítima, no lugar do cara que não tem poder sobre a própria vida. Isso é totalmente o contrário de ser um homem de ação. O homem de verdade, ele não perde tempo reclamando das coisas que ele não pode controlar, mas pelo contrário, ele foca naquilo que está no controle dele. Você pode não ter como controlar se vai chover ou não, mas está no teu controle olhar a previsão do tempo, se antecipar a sua programação do dia, mas não. Você pode ser o tipo de cara que reclama que choveu no meio do dia e que você não tinha visto a previsão do tempo. E aí por isso foi pego de surpresa. O homem de verdade, ele age. Se o trabalho tá ruim, ele procura outro ou cria um novo negócio. Se tem algo incomodando, ele vai buscar uma solução. E não uma plateia, um ombrinho da mamãe para ficar chorando por conta daquilo. Para de ser a vítima da sua história e começa a ser autor dela. Ninguém vai vir te salvar. Essa é a realidade. E aí o quinto ponto. Eu quero falar aqui do homem mão de vaca, do muquirano. Não é o cara que é responsável com o dinheiro, não é esse que eu tô falando. Eu tô falando do cara mão de vaca. Daquele cara que é prisioneiro da mesquinharia dele. É o tipo de cara que não compra um chinelo novo porque tem pena de gastar 30 reais. E que nunca se permite um prazer porque vive num pânico constante de que o dinheiro vai acabar. E essa tua mentalidade de escassez, ela transparece em tudo. Porque você é o tipo de cara que economiza em coisas bobas, como elogio.
elogio, com tempo, com generosidade. E toda a sua vida é baseada no medo de faltar alguma coisa. E não na sua confiança de gerar riqueza e abundância. Eu não tô falando para você ser o irresponsável, mas é simplesmente saber da tua própria capacidade. Quando você é esse tipo de cara mão de vaca, isso é broxante em todos os níveis, porque mostra que você não confia nem em você mesmo para prover o básico de conforto. E aí é o tipo de cara que vem na internet dizendo que ele não paga a conta do bar, do restaurante no primeiro encontro. Por isso, começa a repensar. Se você é o tipo de cara que conta moedinha por moedinha, é claro que todo mundo tem situação difícil, todo mundo vive uma fase ruim. E não é disso que eu tô falando. Mas se você é o cara que já tá um pouquinho estável, tem um salário legal, e às vezes não precisa ser um salário legal, às vezes tu ganha salário mínimo, por exemplo, mas mora com teus pais. É como a gente diz aqui em Minas Gerais, não tem uma pata para dar água. E por isso teu gasto mensal é muito pouco. Mas aí, ainda assim, você fica contando centavo por centavo, velho. Você não compra um sorvete no final de semana porque acha que esse dinheiro vai fazer falta no teu investimento. Você tá guardando dinheiro para quê? Não é para ser irresponsável e gastar todo o seu dinheiro com prazer imediato, mas é saber dosar e poder viver coisas boas da sua vida de forma consciente e com responsabilidade. E agora vamos para a sexta coisa, que é talvez meio que o contrário dessa última. É aquele cara que despreza tudo aquilo que não é do interesse dele. E é o tipo de homem que ele não se esforça isso aqui para se interessar pelas coisas que as pessoas ao redor dele também gostam. E aí ele só quer falar do que ele gosta e do que ele quer fazer. Esse tipo de homem é um cara muito egoísta. E isso, ao contrário do que você pensa, não te faz um homem de personalidade forte. Te faz um egocêntrico. Porque o homem de verdade, ele é curioso. Ele quer entender outros mundos, outras perspectivas. Ele quer saber coisa que ele não sabe, velho. Porra, eu não tenho interesse sobre, sei lá, botânica. Não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Mas se vem alguém falar comigo que gosta daquilo, eu vou ter o mínimo de interesse para entender, para saber do que a outra pessoa está falando. Porque, no mínimo, isso é um conhecimento útil para mim. Eu estou sabendo mais alguma coisa. Se você não consegue ter uma conversa de 5 minutos sobre algo que não é do teu interesse, cara, teu mundo é do tamanho de uma caixa de fósforo. Então, cara, abre a tua cabeça, expande o teu horizonte, busca conhecimento de fontes que você não está acostumado. Ah, eu não gosto desse tipo de filme, eu só gosto de anime, eu só gosto de jogo. Cara, o mundo tá aí. Você precisa saber o mínimo sobre boa parte das coisas. Não vou dizer que você tem que saber um pouco sobre tudo, é o ideal, mas um mínimo sobre cada coisa. Eu falei um pouco disso no último vídeo. Então, sai do teu quarto e começa a conhecer o mundo e se interessar pelos assuntos das outras pessoas ao teu redor. Agora vamos falar do homem que não admite falha, do cara que diz que nunca tá errado. Porque se algo deu errado, a culpa não é dele. E se ele não sabe fazer alguma coisa, é porque ele não quis aprender. Ele cria uma armadura, um escudo de perfeição, acreditando que isso impõe respeito. Mas o efeito, ele é totalmente o contrário, porque as outras pessoas vão perceber um medo por trás dessa máscara. Meu irmão, já dizia Rocky Balboa, na vida não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. O quanto você pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Então admitir que você não sabe alguma coisa ou que você errou não é fraqueza. É maturidade e autoconfiança. É ser homem o suficiente para encarar as próprias imperfeições, velho. Você tá aqui para melhorar, eu tô aqui para melhorar, eu não sou o dono da verdade. Inclusive, se você não concorda comigo em alguma coisa que eu disse aqui, pode descer a lenha aqui no comentário. Eu vou ter um prazer enorme em ler e entender. E se eu errei, eu vou pedir desculpa, tá tudo bem. Mas evita bancar aquele cara orgulhoso e frágil que acha que sempre tá certo e que nunca tá errado. Bora então para a oitava coisa que te faz ser um cara chato? É o tipo de homem que parou de evoluir. É o cara que só consome aquilo e só lê aquilo que é fácil, popular e que todo mundo já consome. O mesmo tipo de filme, a mesma playlist, o mesmo papo. E o problema aqui é que você não se esforça o mínimo para expandir teu horizonte, para refinar o teu gosto, para entender coisas mais complexas. Isso mostra uma estagnação intelectual, mas é também o tipo de cara que está lá há 10 anos no mesmo emprego, ganhando o mesmo tanto, fazendo a mesma coisa
sem perspectiva nenhuma de crescimento ou de futuro. Um homem interessante é um homem que tem repertório. Se você parou de aprender e se desafiar, você se tornou um cara previsível. Previsibilidade é o sobrenome do tédio. Por isso, meu irmão, se por acaso você acredita que está estagnado, você não tem buscado nada de diferente, começa a repensar essa atitude. Porque esse é o 9º ponto. O cara estagnado. É o cara que tem preguiça de viver. Ufa, esse aqui é o pior. É o cara molenga. A rotina desse cara é uma linha reta e cinza. É um trabalho medíocre pra casa, usar tela ou videogame, dormir e repetir tudo isso de novo. É um cara que não tem ambição. É um cara morno, que o fogo dele apagou. E eu não tô falando aqui de quem tá vivendo uma fase ruim, porque até nessa situação do Brasil tem muita gente vivendo uma fase ruim. Mas eu falo da estagnação como traço de personalidade, que é aquele homem que é zero ambição. Ele não quer melhorar em nada. Ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. E essa falta de energia vital, cara, ela é muito chata. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Você precisa ter algo que te faça levantar da cama com vontade, com tesão de viver. Se você perdeu isso, você está traindo o teu próprio potencial como homem. Inclusive, aqui eu faço um adendo. Se você se sente aí desmotivado, cansado, sem ânimo, cara, vale muito um check-up para entender como que tá a tua questão hormonal. Talvez sua testosterona tá baixa pra caralho e isso afeta muito teu libido, tua vontade de viver, tua disposição, tua energia. Então, entende um pouquinho melhor esse desânimo. Talvez até não seja culpa direta tua, é uma reposição, um reequilíbrio hormonal que você pode fazer, que você pode se alimentar melhor, cuidar de você, fazer o exercício para voltar a ter tesão em viver. E por último, aquilo que amarra tudo que eu disse, é o cara que vive para construir uma imagem, mas esquece de ter essência. É o tipo de cara que está mais preocupado com a foto que ele vai postar do que com a experiência que ele está vivendo. E por isso ele quer ser visto como o cara perfeito. Meu irmão, as pessoas se conectam com a realidade, com a vulnerabilidade e com a verdade. A sua verdade, com todas as falhas que fazem ser você quem você é infinitamente mais atraente do que qualquer personagem perfeito que você tentar construir. Então para de tentar ser interessante e começa a ser interessado. Interessado na vida, nas pessoas, em aprender. Seja um homem de verdade, uma pessoa de verdade. E essa é a lista, cara. São 10 coisas aí. Quantas aqui você já se identificou? Eu no passado me identificava com boa parte delas. Não melhorei em tudo ainda não. Tenho muito para melhorar. Faz parte. Tô aqui para me tornar um homem melhor assim como você. Até porque a boa notícia é que, se por acaso você tem um desses hábitos, isso não é uma sentença de morte. É um padrão que você pode quebrar com consciência e com decisão. E essa mudança ela acontece um passo de cada vez, com a decisão de ser 1% melhor todo dia. E é por isso que a minha chamada para ação com você hoje é um compromisso. Olha para essa lista que eu falei aqui de novo. Qual delas você mais se identificou? Seja bem sincero. Agora vem aqui nos comentários e me conta. O que você precisa melhorar para você deixar de ser um cara chato e se tornar um homem mais legal? Qual desses hábitos você vai declarar guerra a partir de hoje? Se você discorda de algo que eu disse, ou se eu deixei de falar alguma coisa, me conta aqui também. Vai ser um prazer trocar ideia com você nos comentários. E é claro, meu irmão, se essa conversa te serviu, se acendeu uma faísca aí dentro, eu vou te pedir mais uma vez para deixar o like, se inscrever aqui no canal para fortalecer o meu trabalho. E também compartilha esse vídeo com aquele amigo, com teu irmão que você acha que é chato pra caramba e que também precisa melhorar como pessoa. E não se esqueça, o respeito que você busca começa na sua luta contra as suas próprias fraquezas. Um grande abraço, tamo junto e não se esqueça, o melhor ainda está por vir.